que quando você se prostra seus joelhos ao chão, você reconhece a maestria e a divindade de Deus. Deus, pela sua infinita bondade, nos dá a vitória. Amém, irmãos? Me sinto lisonjeado em estar ministrando nessa primeiro dia de campanha. Glória a Deus. Fica até difícil ministrar depois. História da Jacira, presbítero Jorge, esse nome dessas mulheres, essa mulher, esse homem de Deus, esse povo aqui, a qual glorifica tanto a Deus como eu falo. Eu não congrego aqui, eu congrego mais logo, por enquanto, adorando a Deus, mas aqui eu vejo um agir de Deus, um mover de Deus diferente. Eu geralmente não é querendo agradecer aqui, não. Mas dificilmente você vê uma consagração onde o povo se alegra na presença de Deus. Para muitos, irmãos, a consagração é um fardo. Eu vou porque o pastor está pedindo. Eu vou porque eu tenho que ir. Aqui não, aqui eu vejo as pessoas vindo porque precisam e necessitam uma porção dobrada de Deus. Porque amam a presença de Deus, porque amam a obra do Senhor. E isso me traz muita alegria. Me alegra muito em ver os irmãos buscando com alegria. Olha suas Bíblias, no livro de Efésios, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 1. Depois vamos para o versículo de número 14. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 1. Depois, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Espero você. Amém? Passa aí, logo depois passa Romanos, passa Coríntios, passa Gálatas. Chegou a estação de Efésios. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 1 diz assim, irmãos. Vamos ler aqui no 3. Para todos nós lermos juntos no livro coral para a glória de Deus. 1, 2, 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, a este glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Pode sentar, glorificando e louvando o nome do Senhor. Amém, gente? Vemos falando, no livro de Efésios, quando Paulo ele é chamado, quando ele é convocado para fazer a obra de Deus, para ser o apóstolo que nós lemos aqui em Efésios. Nós vemos que o início dele não foi tão fácil. Tem muitas pessoas, geralmente aqui fora nós costumamos falar, é melhor vir pelo amor do que pela dor. O apóstolo Paulo tem pela dor. Por isso eu te dou um conselho nessa manhã: venha pelo amor. Vem enquanto está tudo bem, enquanto a brisa do Espírito Santo está soprando na sua vida. Não espere, irmãos, vir os dias a qual você vai se entristecer com eles e você vai passar na moeda, muitas das vezes. Mas uma coisa eu tenho para te falar: mesmo na moeda, mesmo no vale, Jesus ele passa contigo. Transportando lá para o lado dos capítulo 9, nós vemos que
Paulo, ele começa a perseguir os cristãos, ele persegue os cristãos, né? Saulo de Tarso, na verdade, ele persegue os cristãos, ele toma a carta para perseguir os crentes. Mas eu te falo uma coisa, irmãos, aquele que te persegue, aquele a qual, né, tenta ver o teu fim, Deus vai tratar dele. Amém? A palavra de Deus, ela diz, ela é bem clara: o justo ele viverá pela fé. E quem te justifica é Jesus. Quem te justifica é Jesus. Fala o teu irmão do lado. Quem te justifica é Deus. Não querem que homens, né, que você seja justificado por homens, pois quem te justifica é Deus, irmãos. Pode muitas pessoas te perseguirem, tentarem parar o teu ministério, tentar parar a tua caminhada, mas é Deus quem te justifica nessa terra. É Deus quem, irmãos, ele abre os caminhos, é Deus que para o teu perseguidor. E Saulo, na verdade, ele era o perseguidor naquela época, mas com a graça de Deus, sabemos muito bem que na época os crentes eles eram perseguidos, eles eram presos, eles eram açoitados. E o só de falar, glória a Deus, só de falar o nome de Saulo, tinha crente que tremia na base. E muitas das vezes hoje, tem muito crente que só de falar, na provação, só de falar do perseguidor, fala: não, para lá não. Se perguntar aqui hoje, nessa manhã, se tem algum crente que quer ir lá para a Coreia do Norte, quem levanta a mão para ir? Ninguém vai. Porque sabe que lá a perseguição é tremenda, é tamanho. E era da mesma forma, quando ouviu falar do nome de Saulo, todos tremiam na base, porque sabia que ele era o homem a qual perseguia veemente os crentes na face da terra. Mas, todavia, sabemos que quem persegue aos crentes, quem persegue a mim e a você, está formando um grande problema. Fala para o seu irmão: quem persegue a você está arrumando um grande problema, porque está perseguindo ao próprio Deus, está perseguindo ao Criador. E quando Paulo está crente, pensa que está abafando, pensa que está por cima da carne seca, porque não tinha nenhum homem naquele tempo, não tinha nenhuma mulher naquele tempo que pudesse falar na cara dele que ele estava errado, porque ele tinha medo da sua própria morte, tinha medo de perder a sua vida. Mas se não tem homem na terra, irmão, desce Deus do céu e fala: Saulo, por que tu me persegues? Com isso eu quero te falar nessa manhã, irmãos. Se a perseguição está grande, se a luta está grande, se a calúnia está grande, irmãos, é Jesus de Nazaré quem vai te justificar. Deus é quem te justifica. E Jesus, ele desceu, irmãos, e justificou o seu povo daquele dia. Saulo, ele cai do cavalo. Saulo, ele perde toda a sua pompa. Ele caiu do cavalo, ele automaticamente se prostra. Ou seja, ele se coloca pela primeira vez de joelho ao Deus que fez os céus e a terra, que ele pensava que estava adorando ao Deus a qual ele tinha aprendido com o seu mestre, que tinha aprendido com o seu mestre seminário. Glória a Deus. E sabemos muito bem a qual ele não estava servindo a Deus com toda a sua sabedoria e inteligência. E quando isso acontece, irmãos, quando Paulo ele cai do cavalo, quando Paulo ele perde toda a sua estrutura, a sua potência de buscar, de perseguir os crentes, ele perde a sua visão. Diga comigo, ele perde a sua visão. E vou falar para você, eu tenho muita gente hoje em dia que está sem visão, que perdeu a visão de reino, perdeu a visão de evangelho. E é necessário, muitas das vezes, Jesus descer e derrubar do cavalo e fazer com que ele fique, irmãos, 3 dias jejuando e orando, para que ele venha provar, irmãos, da presença maravilhosa de Jesus Cristo. Aleluia. E eu vejo, irmãos, que Paulo, que Saulo, ele se ajoelha, ele se prostra perante Deus e fala: quem és tu, ó Senhor? Meu Deus. Ele reconhece o seu Deus Jesus. E ele se coloca de joelhos, ele se prostra a Deus. E Jesus, ele responde:
Porque quem pergunta a Deus se humilhando, Jesus responde. Jesus fala: Paulo, eu sou Jesus Cristo, aquele a qual você persegue. Percebe que Jesus ele não fala: eu sou Jesus Cristo, daquele a qual tem um povo que você persegue. Não, se você persegue um crente, se eu persigo um crente, quem persegue, irmãos, um crente verdadeiro e genuíno, persegue o próprio Jesus. Vamos para a briga com o próprio Jesus, irmão. Por isso é perigoso. É perigoso você perseguir crente, perseguir uma pessoa qual faz a obra de Deus. Se não puder ajudar, irmãos, o pastor ele fala muito, é uma palavra dura. Se você não puder ajudar, então trabalhe. Mas trabalha a obra do teu irmão, ajuda. Se não puder ajudar, irmão, não atrapalha. Faz a obra, ajuda ele. Dê as mãos a ele, siga em frente e faça a obra de Deus. Aleluia. E vemos que em Atos 9, Saulo ele perde a visão, fica 3 dias sem ver. E ele ora, ele se prostra perante Deus, ele fica 3 dias sem comer e sem beber, ele jejua forçadamente, e ele fica no propósito com Deus, de jejum e em oração, porque não adianta somente você jejuar, se abster do alimento físico. E hoje, graças a Deus, tem muitos irmãos aqui que hoje em dia estão no propósito, estão no jejum, daqui a pouco nós vamos entregar, glória a Deus. E quando você está no jejum e na oração, irmãos, alguma coisa acontece da parte de Deus. Deus não te deixa sem respostas. Porque ele, o Saulo que tinha se tornado Paulo, ele sabia, ele conhecia o caminho da vitória. Ou seja, ele sabia que jejuando e orando, ele podia obter a resposta do seu Deus. E muitas das vezes, irmãos, é duro falar isso, eu sei. Você sabe, nós sabemos que para nós mantermos um relacionamento com Deus é necessário algumas coisas. É necessário que nós venhamos jejuar pela nossa vida espiritual. É necessário que nós venhamos jejuar, irmãos, pelo nosso ministério. Muitas das vezes eu não quero essa renúncia, eu não quero pagar esse preço. Mas quando é pago o preço, irmãos, de jejum e oração, ou seja, jejum com propósito, jejum direcionado, Deus ele responde a oração daquele a qual busca o Senhor com seu refúgio, fortaleza. E Deus ouviu a oração de Paulo. Glória a Deus, aleluia. E Deus toca em quem? Deus vai tocar lá no vaso chamado Ananias. E Deus toca em Ananias e fala: Ananias, vai lá, na casa de Judas, na rua direita, que tem um centro meu lá, chamado Saulo, que se tornou Paulo. Que ele precisa de oração. Você vai tocar nele e ele vai ser curado. Você vai tocar nele e ele vai ser sarado. Irmãos, você não sabe a potência que você é. Você não sabe a potência que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Fale comigo, eu sou uma potência na mão de Deus. Mas fala com autoridade, irmãos, eu sou uma potência na mão de Deus. Quando você fala acreditando, irmão, já percebeu isso? Eu faço muito isso quando eu esqueço das coisas. Eu olho para a pessoa, eu não lembro o nome da pessoa, eu não lembro o nome do lugar. Eu falo, minha mente é brilhante, eu vou lembrar. Minha mente é brilhante, eu vou lembrar. E acaba que depois de alguns segundos eu lembro. Por quê? Porque eu coloquei isso como verdade na minha vida. E quando você coloca isso como verdade na sua vida, que você é templo do Espírito Santo, que você é uma potência na mão de Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Satanás ele começa a tremer as pernas e começa a entender que você agora sabe da autoridade que você tem. Glória a Deus. Ananias sabia da autoridade que ele tinha, da potência que ele era na mão de Deus. E ele viu, ele entendeu que ele precisava fazer a obra, mas quando ele escuta o nome Paulo, ele treme na barra, ele fala: não, esse daí é o que perseguia, é o que persegue o nosso povo. Como posso eu ir lá, Deus? Se eu vou lá, eu corro risco de perder minha vida, de morrer.
Mas a palavra de Deus diz que aquele que perde a sua vida pelo Evangelho, ele a ganha. E se nessa manhã você pensa que você está perdendo tempo aqui, você está muito enganado. Uma coisa eu tenho para te dizer: Jesus, ele diz que de maneira nenhuma ele vai colocar eu e você, né, de mãos, ele vai nos despedir de mãos vazias desse lugar, desse tempo, irmãos, dessa campanha, desse trabalho. Por isso eu te falo, irmãos, vale a pena servir a Deus, jovem. E eu vejo que Saulo, ele está lá orando, está lá buscando, e Deus ele revela ao vaso de Deus, Ananias, fala, vai lá. E ele fala, não posso vir, porque ele persegue o povo de Deus. Mas Jesus ele fala para Ananias, Ananias, você não entendeu, ele tem propósito, eu tenho um propósito na vida dele, eu tenho um propósito na vida de Saulo, porque ele não é qualquer vaso, ele é para mim um vaso escolhido. Eu palavra para você nessa manhã, irmãos, você não é qualquer um, você não veio aqui por acaso, você é um vaso escolhido nas mãos do oleiro, você é um vaso escolhido nas mãos de Deus. Por mais que muitos não tenham nada por você, já. Falar, não, aquele ali, né, misericórdia, né, uma prefeito, Marcelo, misericórdia, ele entende muita coisa de Deus, ele não entende nada, mas pela glória, pela graça de Deus, irmãos, estamos de pé, glorificando o nome do Senhor, pregando a palavra, fazendo a obra, e você, irmãos, vai ser uma bênção e uma potência nas mãos de Deus. Eu creio, eu profetizo isso na sua vida. E Paulo, ele começa o seu ministério quando Ananias vai lá e toca com autoridade na sua cabeça, chapa a mão dele para ele, e as escamas caem, e ele enxerga novamente. Fala para o seu irmão, nas suas mãos há poder, há autoridade nas suas palavras. O nome de Jesus, ele tem poder nos seus lábios, homens e mulheres de Deus. Creia nisso. E eu vejo que o apóstolo Paulo, ele começa a sua caminhada, ele estufa o peito, fala, agora começou, agora vamos lá, agora vai começar o ministério, agora eu vou começar meu ministério, agora Jesus ele vai trabalhar através da minha vida e vai ser só vitória. Mas não é só vitória. No começo não é só vitória. Infelizmente, muitas igrejas aí pregam o evangelho que não está na Bíblia. Que você vai vir para Jesus e seus problemas vão ser solucionados. Vai ser um mar de rosas, vai ser uma maravilha. Vou estender o presbítero, um tapete vermelho para você passar, e você vai desfilar e vai chegar lá e vão te honrar, e vão botar a coroa na tua cabeça, e vai ser maravilha, e vão dar tapinha nas tuas costas. Não é bem assim, irmãos. Jesus, ele te justifica, como eu já falei, mas há um processo a ser passado, irmão. Quando o apóstolo Paulo, ele começa o seu ministério, lê lá, irmãos. Lê lá no capítulo de número 9 em diante, você vai ver que já começa passando por perseguição, né? Ele é batizado e já sai de ser batizado, já começa a ser perseguido, já começa a luta. O povo já falou, vamos perseguir ele, porque agora ele virou crente, agora vamos matar ele agora. E é assim, tentam te matar, tentam, né, afunilar, né, os teus objetivos e trazer para você angústia, dor, tristeza, falando que você não é nada, não é ninguém, né, perguntando por que você ainda segue esse Jesus? Cadê esse Deus que você tanto prega? Né? Por que teu milagre não aconteceu? Né? Assim, o diabo ele sopra no nosso ouvido através de muitas das vezes até dos nossos próprios familiares. É verdade. Eles moram no nosso próprio no nosso próprio convívio. Fala, poxa, tu que entra na igreja e nada acontece na tua vida. Olha aí. Olha, Jesus, volta lá para o antigo lá. Lá é legal, lá no outro podia fazer o que você queria. E na verdade não era, lá você era cavalo de Satanás. É que você é a ovelha do Senhor pastor, você é a ovelha de Cristo. Aleluia! E Paulo, irmãos, ele passa pela tribulação de início, pela prova, porque sabemos que o ministério, ele é árduo, ele é difícil, ele é com choro, com lágrimas, porque o nosso objetivo, irmãos, é o céu. Nós somos cidadãos dos céus. Por mais que vivamos na terra, temos a mente de Cristo e não somos, né, somente, né, andarilhos nessa terra, somos peregrinos nessa terra. Sabemos
que há um lugar preparado para cada um de nós. Jesus prometeu, e Ele, quando promete, Ele cumpre nas nossas vidas. Não se espante da perseguição do seu lado, não se espante, né? Como eu já falei, muitas das vezes, aqueles que você pensa que vai te abraçar e falar, vai dar tudo certo, Deus é contigo, Ele é o primeiro a falar, não vai dar certo não, acho que é melhor você parar. Acho que é melhor você abortar essa missão, porque já fez muito tempo, e não aconteceu ainda. Você é um visionário, você é um sonhador, mas sabemos muito bem que o sonhador José alcançou vitória e se tornou governador. Os pais sonhadores, vitoriosos na face da terra, e vemos que Paulo ele continua caminhando, ele continua fazendo a obra, e ele consegue chegar até o templo de Jerusalém, que tinha o pastor Pedro, tinha os apóstolos ali doutrinando e ensinando a igreja, e quando chega Paulo lá para pregar, para ajudar na obra, ele se esconde e fala, opa, veio para matar a gente, não veio para matar, ele veio para somar. Por isso eu te falo, aquele que te persegue, muda a oração. Muitas das vezes é necessário a gente mudar a oração, porque a nossa oração, muitas das vezes, sabe qual está sendo? A oração que está aprendendo aí fora, que Deus ele vai ter que matar o seu vizinho, que Deus vai ter que matar o maconheiro, que Deus vai ter que matar o teu irmão, aquele que fala mal de você, aquele que te persegue. Muda a oração. Deus perdoa os pecados dele, transforma a vida dele como o Senhor transformou a minha. Muda o cativeiro dele, Senhor, que venha cair as escamas dos olhos dele, que ele venha ser liberto para a glória do teu nome. Aleluia! O problema, irmãos, é que tem muito crente que tem memória curta, esquece de onde veio. Jesus é quem lançou, Deus é quem lança no mar de esquecimento. Nós temos que lembrar muitas das vezes da onde nós viemos, para que nós venhamos dar valor. Nós temos que compreender e entender que o nosso irmão também ele merece perdão, também ele merece misericórdia. Aleluia! Não é porque nós estamos aqui lavados e que o sangue do Cordeiro é uma bênção, e nós temos que desprezar aqueles que estão afastados da presença de Deus, aqueles a qual não conhecem a Cristo. Temos que orar e pregar o Evangelho, como Paulo pregou para os gentios, irmãos, por amor, irmãos, por amor, sofreu, foi preso, sofreu prisões, e vemos aqui que o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, crente que vai ser abraçado, que os irmãos vão chegar e falar para ele, opa, estamos juntos, mais um para fazer a obra com a gente. O que eles fazem? Ô Paulo, eu acho melhor você ficar um pouco de stand-by, tá? Dentro dos seus pais, vai descansar um pouco, eu vou te dar umas férias, fica de férias um pouco. Mas como férias? Eu nem comecei agora e já estou de férias, eu não quero férias. Paulo queria trabalhar, Paulo queria fazer a obra, mas todavia Paulo era obediente. Diga para o seu irmão, tem que ser obediente, irmão. Tem que ser obediente. Quer vitória? A vitória. Quer vitória? Tem que ser obediente. Por mais que você não entenda, por mais que você não concorde, por mais que você não acate, obedeça, porque tudo é um propósito de Deus, tudo passa por um propósito de Deus. E Paulo, ele vai para Tarsis, volta para o meio da sua parentela, e chega lá, ele também é rejeitado. Foi rejeitado na igreja pelos irmãos, é rejeitado em casa pelos seus irmãos. Meu Deus. E aí, dá vontade não de chegar e falar, pastor, uma carteira aqui, eu vou embora porque eu dá vontade, não dá, irmãos? Mas Paulo não para não, porque o compromisso dele não é com homens, o compromisso dele é com Deus, é com Jesus. O teu compromisso não é com homens, é com Deus, porque se ele te prometeu que vai libertar tua família, se ele te prometeu, irmãos, que vai fazer uma grande obra na tua vida, vai se cumprir, diga pro seu irmão, vai se cumprir, irmão. Vai se cumprir a mentira de Satanás, que fala que Deus ele não cumpre promessas. Deus ele cumpre promessas sim, mas tudo passa pelo crivo do tempo. Como eu sempre falo, Deus, ele, o tempo dele é diferente do nosso.
O tempo de Deus é o Kairos, o tempo do homem é o Cronos. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E a gente muitas das vezes não tem paciência para esperar, não tem paciência para suportar, não tem paciência para aguentar, né, as perseguições do dia a dia. E Paulo, sendo perseguido pelos seus, ele vai fazer tenda. Vai fazer tenda e espera ali, né? Alguns estudiosos dizem que ele espera durante mais ou menos 14 anos. Imagine, você esperar durante 14 anos, se preparando ali, aerovinha, jejuando, né? Se enchendo, pastor, né? Também tentando dar bom. Vai chegar alguém, vai chegar um convite, né? Vai chegar alguém que vai me chamar para vir abrir um culto de consagração. Vai chamar alguém vai me ver em nome de Jesus, alguém vai me enxergar. Alguém vai me ver, eu quero fazer a obra, eu quero ser útil para o reino de Deus. Eu estou fazendo a obra, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Vem quem, irmãos? O Espírito Santo está lá, Deus está lá te fortalecendo, mas o diabo também está. Ele está soprando lá no teu ouvido, ó. Esquece o mistério que Deus prometeu lá atrás. Esquece, Deus ele devia estar meio confuso. Mas uma coisa eu tenho para te falar: Deus ele não se confunde, ele não se engana. Se ele falou que é você, o omega, a tua parentela que vai ser a coluna, é você. Já orei durante alguns anos, nada aconteceu. Eu acho que o mistério não é comigo, não, é com você. Deus escolheu você. Tome posse, irmãos, tome posse da sua vitória. Como foi falado para Elias: come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Ainda falta muito. Não acaba por aqui, a tua história não acaba por aqui. E Paulo ele continua buscando a Deus, fazendo a obra. Passam-se 5, 10, 13, 14 anos. E chega quem na casa de Paulo? Barnabé. E Barnabé chega: me deu na tua vida, me ajuda a fazer a obra, me ajuda a evangelizar, vem comigo, me ajuda. E ele fala: irmãos, para a obra de Deus eu trabalho até para as noites de pedreiro, eu trabalho com o que for na obra de Deus. Quando eu quero fazer a obra de Deus, tem muito crente, irmãos, infelizmente, não é o caso da lei dos bares, mas tem muito crente que infelizmente tem que lavar o banheiro. Não me sujeito. Eu não sou crente para lavar banheiro, eu não sou crente para virar massa, né, pastor? Eu não é comigo não, eu gosto de ficar no público, o negócio é pregar, é só fazer na obra desse. Não, Deus te chamou para ser obreiro. Aleluia! Diferente da obra. Aleluia! E Paulo aceita o convite de Barnabé, né, meu pastor? Fala: eu quero ser obreiro, eu quero servir na obra. Fala: o que tem que fazer? Tem que virar massa? Eu viro massa. Mas eu sei pregar, eu tenho entendimento, eu tenho capacidade, eu te falar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Coisa linda. Eis-me aqui, meu pastor, para fazer a obra. Fala que eu faço, fala que eu sou o pastor da obra. E Paulo, ele começa ali o seu ministério com obediência. A obediência, irmãos, precede a honra na presença de Deus, aprenda isso. E apóstolo Paulo fazendo a obra, buscando a presença de Deus incessantemente. Num belo dia de oração, um vaso da parte de Deus tem uma revelação e fala: eu tive uma revelação que Deus mandou enviar 2 missionários para fazer uma obra. Mandou enviar Barnabé e mandou enviar Paulo. Paulo era o segundo de Barnabé, entenda isso. E ele tinha muito mais conhecimento que Barnabé. Ele era muito mais espiritual que Barnabé. Você vê as cartas do apóstolo Paulo. Paulo tinha muito entendimento. Paulo era um poço de sabedoria, mas também era um poço de humildade. Se fazia ignorante para ganhar os incautos. Aleluia! Muitas das vezes a gente quer falar muito difícil para tentar ser melhor que os outros. Não se parar com isso. Deus ele não habita na soberba. Deus ele habita na humildade. Deus ele ama os humildes. E Paulo, mesmo sendo poliglota, falava diversas línguas, inclusive a língua dos anjos. Ele era humilde. Ele tinha humildade para saber, irmãos, lidar com aquele ao qual tinha menos conhecimento que ele. Por isso, irmãos, a soberba ela precede a queda e a ruína. Por isso, seja igual ao apóstolo Paulo, seja humilde. Poxa, eu não vou com esse irmão. Eu não vou, não.
esse aí, ele vai ser meu chefe. Não pode ser meu chefe, você não mais que ele. Eu entendo mais que ele. Quem sabe é que isso aí. A empresa só está de pé por conta de mim. A igreja só, o culto só rola se tiver. Meu Deus. Vai ser a casa do oleiro. Isso não foi ele. Isso não foi o grande da Galileia, mas acontece. Aleluia. E apóstolo Paulo, ele prossegue fazer a obra e abre a sua primeira igreja, juntamente com Barnabé e Antioquia, e vai fazendo a obra através do que Deus colocou como propósito na sua vida, que é ser apóstolo dos gentios, ou seja, não dos judeus. E ele entende isso, e ele entende o propósito de Deus na vida dele, chamado na vida dele. Comece a orar diferente a partir de hoje. Começa a orar, né? Se coloca de joelho, e por essa causa você se coloca de joelho também, pedindo a Deus: Senhor, me mostra qual é o propósito do Senhor na minha vida, me mostra, Senhor, se eu estou fazendo da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor, né, me posicionou, me direcionou, porque às vezes o ministério do irmão é um e o meu é outro, e eu quero fazer igual meu irmão, mas o meu ministério não é igual ao dele, irmão. Temos que entender que cada um tem um ministério e não devemos depender de ninguém, porque senão nós não crescemos e consequentemente a obra também não cresce. E o apóstolo Paulo, ele tinha tanta sabedoria que ele entendia isso, ele tinha esse conhecimento e essa sabedoria da parte de Deus, de saber ser humilde o suficiente, entendendo que ele sabia muito mais do que os outros, mas fazia o seu conhecimento natural humano como esterco para absorver e para obedecer a palavra de Deus. Aleluia! E trazendo aqui para o povo de Éfeso, para o povo, né, da carta aos Efésios que Paulo escreve. Interessante, irmãos, que no capítulo 1, de Efésios, versículo 1, vem falando assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, eu vier em Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se fosse pela vontade de homem, ele ainda estava lá fazendo tenda, estava lá esquecido. Mas Deus hoje, Ele lembrou de você. Deus, Ele lembrou de você. Ele lembrou de você. Ele lembrou de você. Ele viu o teu choro. Ele contemplou a tua amargura de espírito e falou: eu te levanto nessa manhã para te dar a vitória e coloco o propósito no teu coração para me servir com alegria, intrepidez e autoridade na terra. Aleluia! E para finalizar, Deus, Ele não esquece de ninguém. Fala comigo: Deus, Ele não esquece de ninguém. Deus, Ele não esquece de ninguém. Ele é o El Roi, Ele é o Deus que fez. Glória a Deus, como eu já falei, como disse aqui, se fosse pela vontade de homens, Paulo não era profeta, Paulo não era apóstolo, Paulo não era um pregador da palavra. Paulo, ele ficaria com o animado esquecido. Mas uma coisa que eu tenho para te falar: se Deus, Ele tem um propósito na tua vida, Ele vai soprar o teu nome nos cantos de Nova Iguaçu, nos recantos do Rio de Janeiro, em todos os 4 cantos do país, porque Deus, Ele é Deus. Ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, para realizar o propósito, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! E Ele, trazendo aqui em Gênesis, irmãos, para finalizar, Gênesis capítulo 21, que vem falando, né, sobre vem falando sobre Abraão e Sarai, que queriam ter um filho, e resolve ter um filho, mas Sara, né, que era Sarai, ela era estéril, ela não gerava, e infelizmente, muitas das vezes, hoje na igreja, tem muito crente que dá fruto, irmãos, que não gera. O que a palavra diz com aquele que não dá fruto? O que ele vai fazer? Ele vai arrancar e vai jogar onde, meu prefeito? Vai jogar no fogo. Forte. Ser forte, meu pastor. Mas aquele que dá fruto, irmãos, tem a alegria do Espírito Santo. Aquele que dá fruto tem um
para a vida eterna. Aleluia. Eu vejo a vida de Sarai, ela não podia gerar, ela era estéril. E ela, ao invés de pedir a Deus para que gerasse filhos, porque já havia tido a promessa, Abraão já tinha dado a dica. Se você buscar os capítulos anteriores, Abraão já tinha dado a dica, falando para Deus: Senhor, né, quem vai ser o meu sucessor? Vai ser o meu servo Eliezer? Poxa, Senhor, eu não vou ter filhos. Aí o Senhor fala para ele: eu não esqueci de você. Você vai ter um filho. Vai lá para fora, olha para cima. Você vê o que? Eu vejo estrelas. Conta, se as puder. Grande, assim vai ser a sua descendência. Você não vai poder contar. Assim vai ser o seu ministério. Assim vão ser as bênçãos na sua vida. Você vai poder contar. O testemunho vai ser muito grande. Você vai contar uma bênção que vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Mas através das vem lutas. Vem lutas. É uma luta e uma vitória. A vida do crente é assim: uma luta e uma vitória. E você prossegue na presença de Deus. Inúmeras são as bênçãos, maiores são as bênçãos do que as lutas e as percas e as lágrimas derramadas. E eu vejo, irmãos, que na vida de Abraão e de Sarai, ele se precipita. Por isso que eu te falo essa manhã: mas não se precipita, não passa o carro na frente dos bois, porque Sarai olhou logo e falou: opa, tem uma serva aqui, tem uma serva egípcia. Vou pegar essa serva aqui e vou botar ele para ter filho com ela, porque era um costume da época da pessoa que não gerava, pegava uma que pudesse gerar e tomava o filho para si. Ou seja, meu Deus, eu vou falar, isso é forte. Eu posso ficar na sombra do meu irmão. Se Deus usa ele, se ele dá fruto, eu não posso ficar na sombra dele. Eu tenho que aprender com ele e ser também árvore frutífera. Ser árvore que dá fruto também. Aleluia. E Sarai escolhe o caminho mais fácil. Vou orar, vou buscar, vou lá, vou pegar aqui, vou fazer porque eu tenho dinheiro. Dinheiro não compra tudo, irmãos. Dinheiro não compra tudo, porque quem te dá o dinheiro é aquele que é o dono do céu, é o dono do ouro, da prata e a terra e tudo que nela há, que são dele. Aleluia. E eu vejo que, já terminando, irmãos, eu vejo que Abraão e Sara, né, eles resolvem pegar a egípcia, e a egípcia gera Ismael. E antes mesmo de gerar Ismael, ela é ignorada por Sarai. Já bate logo no ciúme, já bate logo, já dá um choque inicial, porque muitas das vezes tomamos decisões precipitadas, a qual não consultamos a Deus, depois nos arrependemos e fazemos aquilo que até Deus não mandou fazer. E Agar sai desesperado e desce o anjo do Senhor e fala com ela: mulher, volta lá e serve com prazer e com alegria a Sarai. Seja obediente a ela. O que eu entendo com isso, irmãos? Sem obediência a gente não vê vitória. Sem obediência a gente não vê o nosso milagre. Sem obediência a gente não vê o nosso fruto florescendo e crescendo. Aleluia. E o que acontece? Que Sara e Abraão, depois dos 45 do segundo tempo, eles conseguem gerar e nasce Isaac, o filho da promessa, a qual eles deviam ter esperado, porque não era o meu tempo, não era o meu tempo, era o tempo de Deus que acontece o milagre. E com muita alegria, eles criam Isaac e Ismael juntos. Só que começa a dar problema novamente, começa a dar choque novamente. E Sara, ela resolve fazer o quê? Resolve ir ao seu marido reclamar com ele e falar: Abraão, está dando problema, resolve o meu problema, fala para o varão da casa resolver o problema. E muitas das vezes, irmãos, quando o homem, que é o cabeça da casa, ele não quer resolver o problema e joga a responsabilidade para cima da mulher, não foi assim lá, não é? Foi a mulher que e joga a responsabilidade para cima da mulher, o problema se agrava, porque quem tinha que resolver é ele, a responsabilidade é dele. Por isso, nessa manhã, olha comigo: Senhor, olha comigo, irmãos, com voz de profeta: Senhor, a responsabilidade é minha. Eu tomo responsabilidade nessa manhã com o Senhor. Aleluia. E o Senhor vai me dar sabedoria para tomar a decisão correta.
Sara toma uma decisão errada. E Agar sai com Ismael errante pelo deserto, mas Deus é o Deus que vê. Fala para o seu irmão, Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que vê, Ele não está, irmãos, cego, a sua vista ela não está curva. Deus não é que nem eu e você, que precisa usar óculos, eu uso óculos também, mas agora eu não estou utilizando, mas Deus não precisa usar óculos, Ele tem sua vista como chama de fogo, Ele enxerga tudo e todos, e Deus Ele enxerga Agar, mas Ele ouve o choro do menino. Deus Ele ouve a aflição daquele avô que está passando por um momento de injustiça. Deus é justo ou não é? Por isso, que eu possa não ser injusto com ninguém, que nós, crentes em Cristo Jesus, possamos não ser injustos com ninguém, porque a injustiça que você faz, pensando que Deus vai passar um pano por cima, Deus Ele vai ser justo. Ele vai justificar aquele a qual estiver certo, pois o justo viverá pela fé. É o justo, irmãos. Não adianta ser injusto, é fazer aquilo agora eu devo fazer e pensar que Deus Ele vai tomar a minha causa. Deus Ele não toma a causa errada, Deus Ele só toma a causa certa. E Deus que é o Elroy, Ele viu Agar naquele deserto e viu Ismael e prometeu para eles que ia cumprir tudo aquilo que Ele tinha falado lá atrás para Agar. E Deus Ele fala nessa manhã para mim e para você, que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu lá atrás para você. Quantas promessas, feche os olhos, irmãos, quantas promessas, ó Deus, que o Senhor fez para os teus filhos, ó Pai, para o teu servo e para a tua serva, que ainda não se cumpriram. E muitas das vezes no nosso coração humano e errante, nós pensamos até que o Senhor nos esqueceu, mas nessa manhã, o Senhor, ó Pai, está aqui para nos lembrar, para nos alertar que a sua promessa ainda está de pé. Que grande vai ser, ó Pai, Senhor, o milagre, ó Pai. Que grande é o propósito, Senhor, de nossas vidas. Ó Pai, que o processo, ó Pai, Senhor, ele é doído, ele é, ó Pai, com choro e com lágrimas, mas o processo não pode, ó Pai, vai ser maior que o propósito. O propósito é muito maior que o processo. Aprenda isso, irmãos. O propósito é muito maior que o processo. Por isso, Deus te pedimos nessa manhã, que o Senhor venha acalmar o nosso coração, que o Senhor venha nos dar uma direção e sabedoria, pois nós tomamos posse da vitória em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. E eu creio, Pai, na vitória do povo de Deus. Aleluia. E como a voz do Paulo fez, por essa causa ele se colocou de joelhos. Essa é a tua causa hoje, irmãos, por causa da justiça. Essa é a tua causa hoje, é a tua família que está destruída, é o teu parente que está nas drogas, é a porta de emprego que está fechada. Olha de joelho, põe joelho por essa causa, pois o Deus que ouviu Agar e Ismael lá no deserto, Ele ainda é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de hoje que viu Paulo passando 14 anos lá, sendo excluído e sendo abandonado, e deu vitória a ele. Por isso, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de ontem, e vai ser o mesmo Deus de sempre. Amém, irmãos? E as palmas louvam ao Senhor. E eu agradeço por Glória a Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a vida do presbítero Marcelo. Quem está recebendo de Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que até as crianças vão dentro. Eu vou pedir que todas as irmãs que estiverem aí na cozinha, aí fora, venham aqui para dentro, nós vamos dobrar o nosso joelho. Meio-dia e 5. Nós vamos colocar na nossa causa, como foi falando aqui com o apóstolo Paulo, orava para aquele povo, para Deus derramar poder sobre a vida daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, a abertura dessa campanha. E nós vamos nos colocar de joelho. Eu peço a Larissa, chama as irmãs da cozinha também, por favor. Larissa, chama ela para mim. Vamos colocar agora de joelho, irmão. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de joelho. E vamos estar clamando ao Deus Altíssimo.
Senhor. Qual é a causa que você vai colocar? Você sabe qual é a causa. E nós vamos colocar agora, Senhor, nós levamos para o joelho as nossas causas. E nós vamos entregar a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui a Tainá para estar aqui me ajudando. Aleluia, Adriele, a Natália, em nome de Jesus, vem aqui para dentro, para a gente colocar essa causa aí no joelho. Em nome de Jesus. Eu vou pedir, aleluia, primeiro dia desta campanha, e eu tenho a certeza que você vai ter resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Jesus. Soberano e eterno Deus, nosso amado Salvador Jesus Cristo, Deus, mais uma vez me encontro, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, primeiramente te pedindo perdão, Senhor, pelas minhas falhas, reconhecendo, Senhor, que sem Ti nada posso, sem Ti nada sou. Senhor, mas aí está, meu Deus, a Tua igreja, Senhor, com o joelho dobrado. Senhor, não conheço a causa do meu irmão, minha. Senhor, não sei o que ele precisa, mas Tu sabe. Senhor, Tu é o Deus que sonda. Senhor, Tu é o Deus que conhece. Tu é o Deus que quando se levanta para operar, não há ninguém que possa fazer impedir o Teu agir. Senhor, então nesta manhã, Senhor, aí está meu Pai. Senhor, o ministério da igreja. Aí está o visitante da igreja. Aí está a missionária. Senhor, aí está o Teu cordeirinho. Senhor, todo o meu joelho dobrado. E o tema da campanha é: Senhor, mãe de joelho, filho de pé. E por essa causa eu me ponho de joelho. Senhor, nesta manhã, Senhor, nós não estamos encurvados diante do homem. Nós não estamos encurvados diante dos problemas. Senhor, nós estamos encurvados, Senhor, diante de um Deus que fez o céu e a terra. Um Deus que antes que houvesse dia é, e ninguém escapa das Tuas mãos. E operando, Senhor, ninguém pode impedir. Senhor, nesta manhã, Senhor, escuta onde é a nossa oração. Senhor, abre, Senhor, Teus ouvidos. A Tua palavra diz em Isaías, capítulo 59, Senhor, e o Teu ouvido não está travado para ouvir, nem a Tua mão envolvida para salvar. Senhor, então nesta manhã, entra, Senhor, a libertação, entra, Senhor, a transformação. Senhor, liberta esse homem do vício, liberta essa mulher dos vícios. Senhor, nós acreditamos no poder da oração. Enquanto estamos com o nosso joelho dobrado, Senhor, não há doença, meu Pai, divina de pé. Senhor, diante de um Deus todo-poderoso. Senhor, nesta manhã, Senhor, viva conosco, meu Pai, nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Olha, Deus querido, que te clamou nesta manhã, Senhor. São causas, meu Deus, onde os nossos olhos parecem impossível. Mas, Senhor, Tu és o Deus da causa impossível, por isso te entregamos nas Tuas mãos. Olha, Deus querido, é por esta causa, é pela minha casa, é pela casa do Teu filho, é pelos filhos, é pelo esposo. Olha, Deus querido, colocamos, olha, Deus querido, no joelho nesta manhã. Olha, Senhor, é início dessa tarde. Perdão, Senhor, porque o Senhor resolve melhor. Olha, Deus querido, é diante da Tua santa e poderosa presença. Não há causa impossível, Senhor. Não há causa impossível nas Tuas mãos. Olha, Deus querido, Tu és o Deus que rompe a vermelha. Olha, Deus querido, diante da Tua santa. Senhor, eu coloco agora nas Tuas mãos. Ai, Deus querido, toma nossas mãos, Senhor, diante da Tua presença. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. Isso aí, Pai amado, que concordância com a Tua igreja, Pai. Eu também elevo a minha voz a Ti nesta oração, Pai. Meu Deus, te pedindo que o Senhor venha visitar a causa de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que estão aqui de joelho dobrado, Pai. Porque se estão nesta posição é porque acreditam, confiam
de encontro a cada um e responda positivamente, ó Pai, a oração de cada um